Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o senhor Arnaldo Costeira sobre o movimento espírita que acontece na Europa, mais especificamente em Portugal. Temos aqui um trabalhador atuante nesse movimento e nós vamos conversar com ele sobre esse trabalho que ele exerce, que ele desenvolve em Portugal. Mas antes de nós comentarmos, antes de conversarmos com o senhor Arnaldo, nós queremos convidar você a nos auxiliar a levar esta informação, estas oportunidades a pessoas que não têm como nós a possibilidade do acesso à informação. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, para que mais pessoas, e até mesmo pessoas da Europa, pessoas do mundo todo possam ter acesso a esse tipo de conversa, a esse tipo de esclarecimento, de orientação e de consolo. 0800 12 18 38 é a possibilidade que você tem de nos auxiliar a chegar a lugares mais distantes e com mais qualidade. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, senhor Arnaldo, o senhor estava contando agora essa história de como que o senhor entrou efetivamente na doutrina espírita e aí o senhor já pode nos contar como é esse seu trabalho, a instituição que o senhor comanda, que o senhor dirige, enfim, né? Comanda, a gente já entra no exército, entra no comando, né, senhor Arnaldo? Bom, de facto, daquele telefonema eu até me surpreendi porque nem sabia bem o que é que estava a ouvir. Fui dar uma associação e eu respondi de imediato que sim. Quando disse que sim, pensei para mim, mas sim o quê? Mas já tinha dito que sim. Pois é, e não ia voltar atrás, né? E, portanto, 24 horas depois participamos, de facto, numa reunião em que estavam 43 espíritas e meio. Sim. Estavam 43 espíritas e meio que era eu, porque eu estava com um pé dentro e outro fora, então não estava bem dentro. De forma que sentei-me a um canto, assim meio afastado, e chamaram-me para a mesa. Eu disse, não percebo nada deste assunto, não vou fazer nada para a mesa. Não, venha para a mesa. Foi posta à votação qual seria o nome da instituição. Havia dois nomes de escolha, a Associação Cultural Espiritualista, havia a Associação Cultural Espírita. E por voto secreto, 42 votaram a Associação Cultural Espiritualista. Os dois que depois soubemos votaram espírita foram os primeiros a abandonar o barco 2 meses depois. Bom, daí partimos para uma dificuldade muito grande. Estávamos em 1976 e então era muito difícil em Portugal. O espiritismo foi proibido em 53, foi depois dado a ordem legal em 63, portanto, e aqueles 10 anos foi uma debandada geral, não é? Com medo, porque a PIDE considerava, a Polícia de Defesa do Estado, considerava 2 carimbos vermelhos, um para o Partido Comunista Português, o outro para os espíritas, e também para a maçonaria. Eu disse 2, mas eram 3. E, portanto, as pessoas tinham medo de serem conotados como os apóstolos tiveram medo de ser conotados com Jesus, e, portanto, não éramos assim muito diferentes. E pronto, depois começamos essa jornada de elaboração dos estatutos. É verdade que pensavam que, bem, ele é o capitão do exército, ele vai ter mais facilidade em contratar com as pessoas, não lhe vão dizer assim que não e tal. Tinha saído do 25 de Abril, a pessoa tinha alguma dificuldade em carimbar um capitão de Abril, como sendo dali e tal. E houve facilidade. Elaboramos os estatutos, uma coisa muito simples, muito singela. Fizemos a escritura, oficializamos a nossa existência e partimos para um trabalho muito difícil. Nós dedicamos desde logo à parte social, à ajuda a famílias carenciadas, saídas do 25 de Abril, era muita gente pobre, havia muita gente a passar dificuldades, e começamos por aí a crescer, e tenho que confessar, com a ajuda muito importante de irmãos brasileiros, particularmente Ivaldo Pereira Franco, que já nos visitava desde 1967, ou a Zilda Juncetti Rosinho, ou a Aristão Santana Teles, e vários outros, Henrique Rodrigues, professor Henrique Rodrigues, falando das operações do Brava e falando enfim, das materializações e pronto, isso despertou a atenção de muita gente, mas sempre arrostando com uma dificuldade muito grande em relação à Igreja, porque Viseu é, a par de Braga e da Guarda, são as 3 dioceses mais retrógradas, ainda hoje, em termos de conservadorismo religioso. E nós tínhamos, era um campeonato difícil de levar a cabo, porque todos os domingos éramos os bombos da festa, quer dizer, nas igrejas, nas missas, batiam-nos fortemente os espíritas nessa gente. E vimos dificuldades, até que um bispo, considerado até muito, muito conservador, e que eu tenho gratas recordações e até alguma saudade, porque, apesar de tudo, ele foi uma pessoa que pôs termo a essa crítica
mandando uma comissão de sacerdotes assistir aos nossos trabalhos. Nessa altura, eu já tinha desencarnado, já estava viúvo, tinha desencarnado a minha mulher, era um momento difícil, até mesmo um choque popular, um choque público grande. E quando apareceram na instituição espírita para ver o que é que essa gente fazia, não é? Levaram um relatório ao bispo e o relatório concluía que não devia ser muito mal porque nós não levávamos dinheiro. E a partir desse momento nós deixamos de ser atacados, perseguidos pela Igreja. Pois é, eu acho que é bem o que Jesus disse, né? Se nós conhecêssemos a verdade, nós nos libertaríamos, Exatamente. Né? Porque as pessoas criticam algo que elas não conhecem ainda. Não conheciam a nossa não realidade. estudam e criticam, né? E quando se deparam com o trabalho em si, ou até mesmo com as nossas atitudes, elas se surpreendem. Porque como você não é espírita e você age desse jeito? Sim. Né? Não tem muita diferença do catolicismo, as nossas ações. Nós estamos voltados ao bem também, né? É claro, e não temos que atacar ninguém. Pois é. E das coisas que referiu, a suscetibilidade sua evidência, foi exatamente que nós não dizíamos mal de ninguém e ajudávamos as pessoas. Também houve a oportunidade de irem ver como é que a gente tratava as pessoas. Sim. Como é que fazia, se apertava o pescoço ou se não. E então, quer dizer, viram algumas pessoas humildes, mandadas ver o que é que fazíamos, levaram a mensagem de que não, que era com amor, que a gente atendia, com carinho. Isso abriu outra perspectiva, embora não em todo o país. Sim, mas Portugal colabora para que a Europa também abra dê essa abertura ao espiritismo. Nós não podemos esquecer que temos centenas de milhares de imigrantes na Europa. Aqui também temos centenas de largas de milhares no Brasil. E depois espalhados por outros pontos do mundo. E certamente que essa imigração leva muito da mensagem. Nós temos hoje um número considerável de imigrantes que vão passar férias a Portugal, frequentam a Casa Espírita. E levam a mensagem. Nós temos tido alguns casos de pessoas que se deslocam especialmente da Suíça, da Alemanha, da França, para irem fazer tratamento espiritual a Viseu. É claro que é muito difícil a passagem da mensagem espírita. Porquê? Porque da Primeira Guerra Mundial, até mesmo na fase inicial da Primeira Guerra Mundial, muita gente não pensa que o comunismo surgiu em Portugal em 1910. Não foi em 1917 na Rússia, pode ter sido um balão de ensaio, mas de facto foi em 5 de outubro de 1910, na Revolução Republicana, que proibiu a perseguição religiosa, foi um caso real, e proibiu o exercício religioso, que depois acaba por ser quebrado por dois fenómenos importantes. A ditadura chamada de Sidónio Pais, que era uma ditadura tão forte, que acabou com as perseguições religiosas. Estamos em 1917, não é? É claro que aos políticos da época era considerado importante passar essa mensagem. E, por outro lado, uns fenómenos ficaram conhecidos como os milagres de Fátima, que afinal não foram milagres nenhum de Fátima. Pois é. Porque os espíritas, os grupos espíritas que havia espalhados por Lisboa, anunciaram que Fátima iria acontecer. Ou melhor, não era Fátima, era a Cova da Paz, que, em termos linguísticos, era a Cova da Iria. E, portanto, é um anúncio espiritual que é feito com 2 meses de antecedência dos fenómenos acontecer. O senhor vai continuar contando tudo isso para nós daqui a pouquinho. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.